Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. A fase quando é boa, quando o pão começa a cair com a manteiga para cima, até a câmera e o microfone voltar a funcionar. E o principal, a gente está inaugurando aqui o primeiro pós-jogo com um novo cenário do Camisa 12. E por isso eu preciso agradecer duas pessoas aqui. Já a gente fala sobre o jogo. O André, um dos maiores colecionadores de camisas do Galo. O André é da Protótipo Arquitetura. No Instagram é protótipo_arquitetura, que faz projetos para grandes empresas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, grandes prédios. É fantástico o trabalho deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E o Igor, do Galo Volpe Artesanal, que decorou, que fez ali vários escudos luminosos para os camarotes da Arena MRV, para o bar do Terreirão do Galo, do Daniel de Oliveira, entre tantos outros locais. Então a turma que faz esse trabalho tão bacana, que são amigos da minha vida, do meu dia a dia também, que sempre tiveram muito carinho com Camisa 12. Camisa 12 acho que é isso, são pessoas que têm um carinho especial por ele, que fazem ele acontecer. Seja comentando, seja assistindo, ou seja contribuindo diretamente aqui no nosso dia a dia. Obrigado de coração, tudo isso eu devo a vocês e também a KTO, nossa parceira. Bora falar sobre Galo e Santos. E foi uma semana, gente, atípica, porque a gente estava numa certa angústia. Poderia ser algo melancólico assim na inauguração. Por que eu digo melancólico? O Filipão estava balançando no cargo. Depois que você perde, você tem uma longa sequência sem vitória, como o Filipão teve. Você começa a alternar vitórias e derrotas, e principalmente derrota para um Vasco. E eu tenho uma teoria de que pesa na conta do Filipão até a derrota que o Kudê teve no primeiro turno do campeonato, porque você fala, teve 2 derrotas para o Vasco. É muito pesado. Então assim, você vem de um longo período, você ganha uma, 2, mas você perde outra. Não tem o mesmo peso de uma derrota sua lá no início do seu trabalho. É uma derrota atrelada a muita coisa. E não sei se grande parte, merecia uma pesquisa, você pode até comentar aqui a sua opinião, mas uma parte considerável da torcida nem queria o Filipão estreando, inaugurando a Arena MRV, o que seria muito melancólico. O fato é que, diante de tantas dúvidas, o atleticano ficava com aquela sensação de mais do mesmo, do que ele já viu por tantas vezes na história do Galo, de troca de treinador, de recomeçar trabalho, de por que a coisa não vai pra gente. Então a gente dividiu a semana com aquela ansiedade por uma inauguração da Arena MRV, com um sentimento de um time que ainda não deu uma liga legal com a torcida também, mas de dúvidas, de interrogações que envolviam o time do Atlético. O fato é que a semana foi passando, o atleticano começou a ficar muito empolgado com a certeza da inauguração da Arena MRV. Eu acho que a turma começou a entender do tipo, olha, o resultado aqui vai ser X ou Y, o treinador vai ser fulano ou cicrano, o time ano que vem eu não sei qual vai ser, mas agora vai inaugurar o estádio do Galo. Eu acho que o atleticano começou a entender a dimensão disso com o passar da semana, quanto mais se distanciava da derrota do Vasco, e ele começou a valorizar da forma como merecia, ou pelo menos aí eu posso falar, grande parte da torcida começou a valorizar como merecia essa inauguração da nossa casa. A cereja do bolo foi a contemplação, a confirmação do título brasileiro de 37. Fui com muito orgulho ali na sede de Lourdes, presenciar e confraternizar com alguns amigos ali, amigos conhecidos de internet ou desconhecidos também, meus irmãos atleticanos, confraternizar esse momento. E o pessoal fala, você não tem vergonha não, Fael? Vergonha eu tenho de ficar 3 anos na Série B disputando com São Raimundo, CRB e CSA, meu amigo. Ali eu tenho muito orgulho de pessoas que passaram pelo Atlético, vestiram a nossa camisa e tiveram conquistas nacionais ou internacionais, como eu citei no meu perfil. Se reclamar, o título, a excursão da Europa vira mundial também. Então eu tenho muito orgulho da história do meu time, toda ela que não é construída com marketing, nem hashtag, nem nada disso. Ela é construída no papel, o preto no branco. E ela merece ser agraciada e já merecia ser lá atrás. Eu me arrependo muito de não gravar microvídeos aqui para o canal falando sobre esses temas específicos. E tivemos um plus ainda, já falei da cereja do bolo, tivemos um glacê ao redor do bolo
com a corrida do Galo no domingo de manhã aqui em Belo Horizonte, 13 mil pessoas, a segunda maior corrida de Minas Gerais, só perde para a Lagoa da Pampulha, a volta na Pampulha, que eu acho que ano que vem a corrida do Galo vai ser a maior, porque cada atleticano que foi esse ano vai levar um convidado que não foi nesse ano, vai levar no ano que vem, e nós seremos a maior. Eu pude apresentar lá, cheguei na Praça da Estação 6 horas da manhã, galera, saí de lá, fiquei até 1 hora da tarde tirando foto, atendendo todo mundo, vim para casa, fui para a Arena MRV, depois vim preparar o pós-jogo para vocês. Eu não me lembro de um dia que eu estivesse tão cansado. Enfim, bora então para a Arena MRV. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prometer para vocês, nessa segunda-feira a gente tem Cachorrada Podcast com a torcida uniformizada, mas eu vou prometer que pelo menos até quarta eu vou gravar um vídeo só sobre a Arena MRV. Eu não vou prometer não, porque provavelmente eu vou mascar, mas eu deveria fazer um vídeo, porque são diversos pontos, e eu sei que vocês estão aqui mais para ver sobre futebol, sobre bola rolando, mas a Arena MRV é um ponto importante, envolve muita coisa. Enfim, eu fui com um carro de aplicativo, vou contar uma pequena experiência própria aqui, e no caminho tenso com quem marcaria o primeiro gol na Arena MRV. Eu me identifiquei em 2 pontos com a coletiva do Rodrigo Caetano. Eu não sei se foi coletiva, na hora de gravar o pós-jogo eu abri e tinha o Frederico do Globo, do GE, postando um trecho da entrevista do Caetano, não sei onde ele deu essa entrevista e tal, mas em 2 frases que eu vi dele, eu concordei demais. Uma delas era a ansiedade para que o Galo marcasse o primeiro gol na Arena MRV. Existia ali no atleticano, nos segundos iniciais, o vamos marcar logo para que a gente balance as redes primeiro. A gente tinha uma certa preocupação com o primeiro capítulo da Arena MRV, com o longo prazo, com o que ia ficar na ficha técnica desse jogo. E eu acho que a torcida, quando entra, antes da bola rolar ali, ela ainda está um pouco fria. Eu falei assim, pô, eu achei que a galera já ia estar entrando um pouco mais aqui no clima e tal. Eu acho que pesou na balança também toda a relação de tudo que aconteceu esse ano. É certo, é errado? Infelizmente, eu acho que alterou, porque o comportamento da torcida eu acho que estava um pouco frio antes da bola rolar. Imaginei que a turma estaria mais na adrenalina. E aí, com 20 e poucos segundos de jogo, o Hulk quase faz um gol de cobertura no goleiro ali, já levanta um pouquinho mais a arquibancada. No fim desse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a arquibancada na Arena MRV. E teve algo que eu gostei, que era a tecla que eu mais bati durante a semana. A atitude inicial do Atlético nos minutos iniciais. Porque o Palmeiras teve grandes chances naquela partida quando o Galo precisava vencer no jogo da volta da Libertadores. O Bahia teve grandes chances no primeiro tempo no Mineirão. O Vasco já fez um gol e mandou uma bola no travessão nos minutos iniciais. Eu falei, olha, o Atlético tem que entrar mostrando que quer vencer, chamando a torcida para a partida, empurrando o Santos contra a parede. Falei, a gente tem 3 finais contra 3 times de Z4. Aqui a gente vai determinar o que a gente tem, quais são as nossas intenções, os nossos planos, e algo que o Pracidelli falou sobre deixar o Vasco ser protagonista lá no Maracanã me preocupou pelo fato da situação do Vasco no campeonato. Eu acho que dava para bater de frente assim, ir para frente. E aquela atitude do Galo de já ir para cima, assumir as rédeas, ser o protagonista contra o Santos, ali já me agradou demais. A gente depois tem 2, 3 chances, algo diferente no time do Filipão, um time do Filipão procurando roubar a bola lá em cima, tanto que acho que num gol anulado, se eu não me engano, um gol anulado, em que o Pedrinho percebe um vacilo da defesa, ele dá a bola para alguém, tem uma finalização, não lembro se foi uma finalização perigosa, eu acho que foi uma finalização em que o Hulk chuta forte, mas o zagueiro do Santos ali intercepta, a bola não chega aí pro gol, o cara intercepta antes, mas um bate-rebate que o Atlético mordeu lá em cima, o Atlético deixou para pegar a bola já no campo de defesa do adversário. Eu estava sentindo um pouco de falta disso nesse time do Atlético, porque nitidamente o Filipão às vezes voltava um pouco o time mais do que deveria. E eu gosto do Atlético mordendo um pouco mais em cima, deixando para pegar o adversário lá em cima, porque não é característica desse time aproveitar os contra-ataques. Esse time, quando pega a bola na defesa, ele atraiu o adversário.
teoricamente, quando você pega a bola, você aciona o Paulinho ou o Pavon na velocidade, você aproveita o contra-ataque. Já o time do Atlético já traía o adversário, roubava a bola e tocava a bola aqui, deixava a bola com o Everson fazia uma cera aqui quando tinha uma defesa ou quando era tiro de meta, ele procurava a bola e tal. Falava, não, pô, se você traiu o adversário, você conseguiu capturar a bola, contra-ataca rápido. Então não me agradava essa característica pelo fato da gente não aproveitar o contra-ataque. Falei, então é melhor morder lá em cima, e hoje, quando a gente fez isso contra o Santos, eu acho que a gente foi muito bem. Turma, muito obrigado por quantidade de recados hoje na Corrida do Galo e na Arena MRV, principalmente, a turma falando que assiste, mesmo eu tendo que sair rapidão, assim, eu tinha que pegar carona com o Colega Marquinhos, a turma querendo foto. Ali eu já não parei para conversar tanto, como eu parei com centenas, hoje eu tirei mais de 500 fotos facilmente, e muito carinho com o pós-jogo, viu, gente? Obrigado de coração. Enfim, continuando aqui, então, a grande novidade na escalação foi o Pedrinho. O Pedrinho talvez tenha sido, na janela de transferências ali, o jogador que a diretoria anunciou a continuidade, que deu mais polêmica, né? Porque não rendeu nada no Atlético até a data de renovação. É um jogador que a torcida meio que já não está esperando muita coisa dele. O Filipão fala sobre peças como o Paulinho, o Pedrinho, fala, olha, análise de vocês eu não sei. A minha é essa, os jogadores importantes que podem exercer tal e tal função, principalmente quando ele fala sobre o Paulinho na coletiva de hoje, mas o torcedor, não, o Pedrinho não é aquele cara que vai para a lateral do campo e que fala para o torcedor dá aquela, aumenta o tom na arquibancada, canta mais alto, ou pelo menos grita o nome dele, o jogo tá ruim, o torcedor olha para o banco de reserva, para a lista de relacionados e grita o nome do Pedrinho, nunca aconteceu. Então, por isso, talvez o torcedor não estivesse tão empolgado por uma atuação do Pedrinho. Está acontecendo aquele rodízio que eu falei que ia acontecer, de um jogo com seu Patrick, um jogo com seu Johan, outro jogo com seu Igor Gomes. Dessa vez foi o Pedrinho. Ninguém torce contra o Pedrinho, é importante destacar isso. A gente torce pelo Galo, e quem veste a camisa do Galo, quem administra o Galo, quem é dono do Galo, a gente vai torcer sempre pelo sucesso da pessoa, porque é o escudo da instituição que está ali. Então ninguém torce contra o Pedrinho, mas o jogador, uma hora ou outra, precisa dar uma resposta também. O jogador precisa dar um retorno, né? Olha, eu estou aqui há um ano, mas passei uma fase ruim, mas vamos começar a jogar. Eu já me empolguei e já me iludi demais em algumas situações aqui. Eu fui o atleticano mais iludido dos milhões de torcedores atleticanos, eu certamente fui o cara mais iludido com o Filipão quando anunciou o nome. Me empolguei em alguns momentos de Kudê, me empolguei com o retorno de Cuca. Se você for pegar, meu amigo, é um atleticano de um modo geral. O atleticano é bipolar, né, velho? A gente alterna entre odiar o Paulinho numa semana e na semana seguinte fala, e se esse menino começar a jogar bola aqui, hein? E se esse menino? A gente é bipolar. Não é jogar de acordo com a maré, não é de acordo com para onde o vento está indo. É uma bipolaridade de uma análise que envolve sentimento também, né? Mesmo a gente que trabalha com microfone, quando a gente assume o time aqui, pô, eu tô defendendo o Galo. Aí o Galo perde pro Vasco 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Você acha que eu vou chegar feliz, com sanidade aqui, sem tomar um remédio faixa preta? Sem chance, irmão. Então, nessa bipolaridade, pode ser que o Pedrinho reconquiste não, para reconquistar você precisa conquistar uma vez, peraí. Quem sabe o Pedrinho não conquiste o torcedor, e sinceramente, não acho que seja difícil isso. Eu não acho que seja difícil o Paulinho reconquistar aí sim o torcedor atleticano. Eu não acho que seja difícil o Filipão criar uma expectativa e ganhar o coração do atleticano e ganhar do Atlético Paranaense fora e emendar uma sequência, e quem sabe de um treinador virtualmente demitido na inauguração do estádio, há uma possibilidade de continuidade na temporada do ano que vem. Eu não duvido de nada no mundo do futebol. Chaves giram com uma velocidade incrível. Cenários como o da Arena MRV, ambiente, tudo pode influenciar, positiva ou negativamente. O fato é que a caderneta do Pedrinho estava em débito, ainda está em débito, mas foi uma grata surpresa com o dedo do treinador, porque se tivesse uma urna eletrônica falando quem você queria à frente dos volantes, jogando com os atacantes no jogo, nessa partida contra o Santos, eu duvido que você digitaria o número do Pedrinho.
Não, você não escolheria, você colocaria, você inventaria um esquema tático, como a gente estava cogitando, e até o Rubens Menino, na entrevista para o grande Breno Galante, falou de talvez até colocar o Paulinho mais centralizado, mais por dentro. A gente já começa a inventar no desespero, mas o Pedrinho não era um cara citado pelo torcedor nesses esquemas, né? Ele cai um pouco mais pelo lado direito quando é o Igor Gomes, apesar do Igor Gomes hoje no fim do jogo ter feito quase que uma volância pelo lado direito em alguns momentos do jogo, mas o Igor Gomes tende a ir, assim como o Johan, mais para o lado esquerdo do campo, isso depende muito do jogador, mas o Pedrinho hoje, por exemplo, teve uma hora que ele deu um tapa bonito na bola para acionar o ataque mais pelo lado direito, mas foi um jogador que jogou acima e muito acima do que vinha jogando nas últimas partidas. Repito, a gente vai torcer sempre porque investe o manto alvinegro e que seja, cara, um recomeço para esse cara que está em débito e muito débito aqui no clube. Já que eu estou falando de cair para o lado direito ou lado esquerdo, nosso lado direito hoje teve algo que me surpreendeu, que é o Mariano ultrapassando a linha lateral. O Mariano hoje, até para fazer falta, ele já estava fazendo no campo de defesa adversário. O Mariano estava se tornando quase como um terceiro zagueiro aqui, em alguns jogos um segundo volante, mas quando o Galo tinha a bola e tinha o ataque, o Mariano era tudo menos um lateral que ultrapassava a linha do meio campo e auxiliava lá na frente. Hoje, várias vezes, ele até gosta de fazer tem um cruzamento que o Mariano se descola um pouco da linha lateral, ele fica mais por dentro, que ele aciona, ele cruza quase na quina da área, ele quase que levanta, que é muito perigoso quando ele consegue fazer, mas ele não vinha mais aparecendo nessa jogada porque ele segurava a perna realmente. Eu acho que depois dessa longa titularidade do Saravia, até com atuações que agradaram o atleticano em alguns jogos, talvez isso tenha descansado a perna do Mariano e ele tenha hoje subido um pouco mais. E aí a gente começou, gol anulado, ataque perigoso, passou mel na boca do atleticano ali, né? E aí o cara que estava assistindo do meu lado, o Luiz, falou assim: você reconhece seu time? Eu falei: olha, talvez seja o time que eu quisesse, mas não é o time certamente que vinha jogando. E aí eu acho que a gente não pode elogiar, né? O algoritmo da vida percebe assim e fala assim: esses caras têm razão, vou complicar um pouco mais. E o Santos começou a ter sua chance. Não me preocupa quando eu enfrento o Palmeiras, que o Palmeiras tem sua chance, principalmente com o Rony, com o Dudu, com o Scarpa saiu, com o Veiga, né? São os caras entrosados, que são os caras de toque rápido, habilidosos. Bateu o cansaço. Jogadores com potencial de seleção. Você bocejou na sua casa também, eu sei. Jogadores com potencial de seleção. Você bocejou até ouvir no Spotify. Aliás, o Camisa 12 e o pós-jogo, assim como o Cachorrado, o pós-jogo tá também nas plataformas de áudio. No Spotify eu sei que tá. Nas outras eu não lembro nesse momento. Joãozinho! Vamos ver, daqui a pouco eu vou descobrir e eu falo para vocês, mas vocês tanto pediram, a logística é muito difícil, mas a gente tem colocado. O que eu tava falando? Mariano sobe. Jogada. O Galo começou para papai e enfrenta o Palmeiras. Eu sei que o Palmeiras vai ter algumas chances, mas o Bahia teve mais chances do que eu imaginei, o Vasco teve mais chances do que eu imaginei, e quando o Santos começou a ter ataques de perigo sequenciais, eu falei: ei, vai começar, não começa não, Galo, não se complica não complica a festa não. Como o grande Bidu falou lá no Twitter, o Léo Bidu, que eu falei para ele trocar aqui cachorro azul por um cachorro preto, o Bidu falou assim, acho que foi ele mesmo: tá tudo combinado com o Santos já, gente, porque tá taça de 37, a corrida do Galo, a inauguração da nossa casa. Mas o Santos tá sabendo que é um jogo festivo, que não é para atrapalhar a festa? E o Santos começou a atacar com velocidade, a finalizar com perigo, bola passando com perigo por cima do Everson, bola passando no cantinho aqui, bola passando no cantinho aqui. E eu fiquei com medo do caldo azedar realmente, de ser aquele Galo que sente que o emocional pesa, que entra em campo. Como eu falei, não só o último jogo, mas um longo prazo, que entra em campo toda a passagem do Filipão, que entra em campo até o período do Cudê, quando acontecia X ou Y, uma situação em determinado jogo. Eu fiquei com medo
daquele ali, já comecei a torcer pelo fim do primeiro tempo para ver se a gente consertava tudo, fazia uns ajustes ali no intervalo. E aí vem o segundo tempo. E algo que eu me convenci e que eu acho que vai ser muito útil para minha saúde, para minha saúde mental, para o meu emocional também, e para que eu não fique um ranzinza durante a semana, eu não vou ver grandes atuações desse time. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não vou ver grandes atuações desse time. O que eu torço hoje é mais por 3 pontos desse time do que por grandes atuações. Pode ser que as grandes atuações venham. Eu não estou esperando para não me decepcionar. As atuações que enchem os olhos, que você vê a bola fluindo, o jogo fluindo, lances em que a torcida empolga, né? É até covarde eu comparar com aquele 3-0 no River Plate, mas alguns jogos assim que você sai do estádio com aquela leveza falando, nu! Meu amigo falou que se fosse em 2021, aquela bola do Hulk com 20 segundos tinha entrado e aquela outra que ele chutou, o rebote que o zagueiro tirou ali, ele falou com 5 minutos era 2-0 para nós. Mas eu coloquei na minha cabeça que o elenco agora... existem brigas e brigas. Você entra no campeonato pensando em uma meta e tem time que entra pensando em outra meta. Certamente o Cuiabá não entrou pensando no título. Certamente o Palmeiras não entrou pensando em meio de tabela. Eu entrei pensando no título, a camisa do Galo. Depois de 2 anos com títulos nacionais, 3, né? Porque agora tem o de 37 também. Mas agora eu penso primeiro nos 3 pontos, em fazer uma sequência na nossa casa, melhorar essa campanha como mandante, melhorar a relação torcida-time, torcida e instituição também, que essa relação também é importante no dia a dia, e colocar 3 pontos na tabela para ir para uma Libertadores e arrumar a casa e tentar corrigir alguns erros cometidos nessa temporada para o ano que vem. Eu não espero um time com grandes atuações, com um roteiro épico. Eu tô mais cético assim, eu não tô muito assim confiante. Eu tô dividindo com vocês o meu sentimento. Você pode comentar, tem uma caixa de comentários fantástica aqui se você está assistindo pelo YouTube, para você colocar qual é a visão do seu time. E, de certa forma, o Filipão conquistou muita coisa assim, brigando pelos 3 pontos. Né? Toda vez que eu falo, vou enfrentar o time X fora de casa, desde 2018, quando o Largo começa bem, o Rodrigo Santana começa o campeonato bem, aí vem o São Paulo em 2020, principalmente 21, 22, eu fazia aquela tabela planejada pensando em título. Hoje eu penso em tabela planejada para uma vaga para a Copa Libertadores da América. Isso muda muito a situação. Um jogo que talvez eu tivesse que ganhar fora de casa, eu posso só pontuar. Né? Então, eu não penso mais no espetáculo para que eu não vá me decepcionar, para que eu não vá surtar, para que eu não vá querer cadeira no Atlético, né? Porque é um time de título que poderia render. Eu estou pensando em um time que realmente não consegue dar espetáculo e que eu estou querendo sair da Arena MRV com os 3 pontos. Minha vida está mais leve depois disso. O copo meio cheio nessa situação. Outra postagem que eu vi do Fredinho. Dos últimos 5 jogos, a gente tomou 1 gol apenas. Vamos lá. São Paulo, Bahia, aí tomou 1 gol pro Vasco e 2 no Santos também. Então nós fizemos 5 gols e sofremos apenas 1. Para uma defesa que estava batendo cabeça, que o Gemerson não estava passando confiança para o torcedor atleticano, que perdeu o Igor Rabelo, que vinha de boas atuações, que alternava a titularidade de Mariano e de Saravia, que o Otávio também fazia jogos legais e jogos horripilantes. Diante do caos que a gente viveu, de tantos problemas, é um copo meio cheio você sofrer 1 gol nessa sequência de partidas. Apenas 1 gol, principalmente enfrentando São Paulo e Vasco fora de casa, Bahia, Santos em casa. Você ter 4 partidas aqui é uma situação legal. Teve aquele do Palmeiras também, que a gente não sofreu o gol lá, né? Ficou 0-0. Agora estou na dúvida, ficou 0-0. Então tem o Palmeiras também nessa sequência aí. Né? Desde então aquela derrota para o Palmeiras Mineirão, a gente teve essa sequência de uma defesa que pode ter nos assustado em lance
lances da partida, mas no placar final que conseguiu resultado. Repito, não me inspira confiança ainda depois que dessa fase que veio o Jamerson, né? A gente negociou o Nathan Silva e o Rapello machucou, e mesmo assim o Fux não conseguiu a titularidade. Então, diante dos fatores, ainda não me inspira confiança, mas a gente torce para que seja tijolinho por tijolinho essa... Pô, ficou parecendo a frase do Sérgio Santos Rodrigues lá no Cruzeiro, na reconstrução, né? Por exemplo, outro ponto positivo, o fato do Hulk ter dado hoje 2 assistências, ter participado também de gol anulado, ele daria mais aquele passe ali para o Paulinho também, mostrando que não precisa ser fominha, né, que pode ser um garçom também, né, e participando de outros lances cruciais. A gente estava sentindo falta desse Hulk participativo. Enfim, um papo sobre torcida agora, mas para isso, para eu falar com tranquilidade, eu vou dar um pique na câmera para que ela não desligue depois de 30 minutos gravado, e já já a gente volta. Tudo é novo nas áreas, como por exemplo a coletiva do Filipão, toda hora entra um áudio de alguém conversando no sistema de som. O Filipão fala, a gente tem que ter paciência, tudo é novo. Eu hoje sem problemas no estádio o tempo todo, fui colocado para fora de um camarote. Eu achei que, falaram, onde que eu vou ficar? Eles falaram, entrei nesse camarote para fora, fiquei rodando no estádio sem teto, né? Falei, tá bom, é tudo novo aqui, não adianta eu ficar mais pé da vida, né? Eu já estava cansado da corrida do Galo. E muito problema de comida, muito problema de bebida no estádio, né? Não no setor que eu estava no camarote, então lá é uma região que eles dão, um local que eles dão mais atenção, mas eu conversando com pessoas da cozinha, falou quando era para servir a sobremesa, estava servindo o almoço ainda. Então, mesmo na parte da primeira classe do navio, também estava com um problema. O fato é que a gente vai sentir a experiência em todos os jogos, né? E tem o fator torcida. Eu gosto muito de observar a arquibancada. Hoje foi o primeiro tato com a torcida na Arena MRV. O jogo das lendas não serve como parâmetro, da marcação das linhas também não. No Mineirão, a Fúria se conectava com a Galoucura, no Laranja Inferior gerava uma extensão da festa legal, a Galoucura cantava perto do teto, dava um som legal. Eu quero ver no futuro como vai ficar o som da Galoucura. A Galoucura hoje foi o coração do estádio, ela fez o papel dela, teve só um Mané, que a turma ao lado dele repreendeu, que na hora ele estava bem pro canto do setor, assim, afastado, não perto do Mar Branco ali. Na hora do gol ele jogou um copo cheio, que quase acertou o setorista Cláudio Rezende. Se eu não me falar, eu observei, eu observo muito esses detalhes. Na hora do gol eu já observei qual foi o comportamento da torcida, o cara jogou esse copo no gramado. A torcida organizada, a turma é mais disciplinada na arquibancada para não cometer essas loucuras, esses erros, porque eles vão cobrar do cara que fez isso ali, eles vão falar, olha, meu irmão, você está aqui no setor da loucura, aqui não pode fazer isso. Mas pensando na acústica, talvez no longo prazo a gente tenha mudanças de posicionamento de torcidas ali na Arena MRV. Parece que só a GDR não quis definir no croquis onde ela ficaria. Eu não consegui ter acesso ao 105 para acompanhar como foi o papel do 105, porque ele ficou do outro lado, mas eu acho que a Fúria perdeu na Arena MRV em relação ao Mineirão, porque ela perde a conectividade com o coração, que é a Galoucura, que dita o ritmo da arquibancada. Então ficou o setor leste e oeste mais parados, cantando menos, né? Só quando o jogo já estava 2-0 ali que a turma ficou mais participativa, com músicas mais provocativas, mas a Galoucura puxou o tempo todo aqui no meio, e eu acho que depois a gente vai trazer algumas torcidas camisa 13, essa turma que se comunica melhor aqui com a Galoucura, para perto desse setor norte, se eu não estou falando besteira, é o setor norte ali, né? Para que a gente fique uníssono, para que a gente continue espalhando um pouco mais um só barulho. Mas como eu falei, é algo que a gente precisa conversar com pessoas, por exemplo, que fora da Galoucura, que estão no Atlético hoje, o JP, o Melão, que são observadores de fora. É preciso conversar com a Galoucura para ver onde ela se sente confortável, o que ela percebeu de áudio, o que ela percebeu de som, de volume.
A turma fez muita festa, né? Abre o caminho, espalha o caminho ali, empurra para lá, empurra de festa que eu falo. Mas no longo prazo eu acho que vale conversar, fazer testes ali para que a gente tenha um som legal, mas principalmente a gente precisa ter a participação do setor leste e do oeste para a gente fazer um caldeirão legal na nossa casa que ficou maravilhosa e se Deus quiser a gente vai corrigir os erros, que não são poucos, a gente vai corrigi-los e vai fazer um local ainda melhor. O arcebispo me encontrou depois do jogo e falou assim, tem nada para reclamar da Arena MRV. Eu até discordo, tem, mas eu acho que podem ser pontos que serão corrigidos muito em breve. Eles serão discutidos, né? A questão de internet, de bar e tudo mais. Quem assumiu a comida da Arena MRV é uma empresa acostumada com estádio, com comida em grandes eventos e tal, que vai ter um restaurante no ano que vem. Ela estruturou um restaurante muito foda, ela gastou muito dinheiro ali, então ela não vai querer fazer feio. Então eu estou esperançoso com essa situação. Então, turma, esse foi o primeiro pós-jogo para o camisa 12. Tá no mini troféu aqui. Esse galo que eu tenho desde bem antes do camisa 12, eu devo ter comprado ele em 2005, 2006 em Caratinga, porque eu me inspirava muito num cara que era o Dudu Galo Doido. Então eu comprei, tem as fotos minha em Caratinga com ele lá, porque eu falava, Galo Doido e tal. Eu imitava ali o Dudu, né? Sonhando um dia, estar trabalhando com algo relacionado ao Atlético. Então temos alguns simbolismos aqui, tem o Ronaldinho, tem o Vitor, e de vez em quando a gente vai misturar um pouco aqui. Lá para cima tem até outras prateleiras com outras coisas ali. Vocês não estão vendo, eu quero reforçar o agradecimento ao Igor e ao André, e principalmente a KTO, que proporciona tudo isso. Você pode voltar a se divertir lá na KTO, apostando no Galo também. Eu falei para você apostar em outras ligas e tal, deixar o Galo um pouco de lado nas apostas. Pode voltar a apostar no Galo, na Arena MRV principalmente, e fica de olho nas promoções. A promoção Romo Maraca na Libertadores, perdão, tá muito legal. Faça seu cadastro e se você ainda não tem o cupom, se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom CAMISA12 quando você fizer o seu cadastro. Tá pra cara, como eu tô bem na vida, com a corrida do Galo, com o carinho que eu recebi hoje, com o título de 37, com a Arena MRV, com a vitória do Galo, com o Paulinho voltando a fazer gol e com esse cenário novo do Camisa 12. Vou subir só hoje para vocês verem ali que tem mais a telha e tem uma Brahma especial de colecionador e uma canequinha do Camisa 12. Vou alternar e colocar alguns easter eggs de vez em quando aqui no cenário. Acabou com o easter egg hoje, nem apareceu nesse enquadramento da câmera, que era MRV aqui por causa da arena. De vez em quando, aliás, nos últimos anos eu sempre gostei de colocar easter eggs pelo cenário, de vez em quando a turma percebe. Grande abraço para vocês, até o próximo pós-jogo. Semana abençoada, onde quer que você se esteja, e aí que você receba a bênção na sua vida. Beijo no coração. Tchau.